meus jovens e minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui para trazer uma notícia para os concurseiros do concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Foi divulgado ontem, dia 17 de março, às 20 horas, depois de muito esperar, os candidatos tiveram aí a divulgação das notas no site da banca organizadora. Agora os candidatos podem verificar a posição, a colocação. A banca poderia ter ajudado, colocado em ordem de nota, mas para que facilitar se a banca pode sempre complicar, não é? Colocou em ordem alfabética. Eu fiz aqui uma estatística um pouco aproximada do que nós temos aqui. Então eu vou comentar sobre as notas aqui dos candidatos, nota de corte, próximas etapas. Vou comentar sobre a retificação que nós tivemos. Inclusive, eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei aqui, inclusive, foi comentando essa retificação, né? E novas datas para o TAF. Tem alguns detalhes aqui também que eu não comentei. E é nessa publicação que eu fiz lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, ele é @GlaudimarPedrosa. Tem muita gente reclamando que obteve, pelos cálculos ali, do caderno de resposta que ela levou para casa e conferiu ali o gabarito, pelos cálculos desses candidatos, eles estariam com nota que os colocaria nessa lista, porém a nota aparece zerada lá na área do aluno. Eu vou comentar sobre isso também aqui, as possibilidades, o que pode estar acontecendo, se é banca, se é o aluno que fez errado. Então vamos lá. O vídeo é bem rápido e dinâmico. Então fica comigo até o final aqui. Já deixa o like, tá? Se você ainda não me conhecia aqui, inscreva-se no canal se você gosta de conteúdo das carreiras policiais. Primeira coisa, vamos lá. Eu peguei aqui somente a ampla concorrência, tá? Eu tenho o resultado aqui. Espera aí que eu vou pegar o resultado aqui também dos alunos. Espera aí. Pronto, aqui, ó. Maravilha. Estamos aqui agora com o resultado aqui, né? A publicação que teve aqui, o resultado aqui com todos os candidatos. Então a gente tem aqui uma lista com a ampla concorrência que vai até a página 58, onde termina a lista de ampla concorrência e começa também a lista dos candidatos ali, PCD, depois candidatos negros, depois candidatos índios. Então eu considerei até aqui apenas, ó, até a página 58. Então eu não considerei a lista dali para baixo, certo? Porque ali depois tem candidato que está na lista da ampla e depois ele vai estar na lista ali de candidatos que concorreram à cota. Então eu só fiz isso daqui para ampla apenas para a gente ter uma estimativa. Na ampla concorrência, nós tínhamos aí a convocação para 2.051 candidatos mais os empatados. Então, considerando os 2.051 e os empatados, chegamos num número, provavelmente esse número aqui, ou algo próximo disso daqui, né? 2.323. Então, se você está nessa lista de ampla e estava concorrendo a uma das cotas, possivelmente não será utilizada a sua vaga considerando como cota. Mas existe depois ali uma diferenciação com relação aos que foram convocados, que entraram. Enfim, existe ainda algumas coisas que acabam embolando um pouco depois, então eu preferi colocar somente a ampla aqui, somente para vocês terem uma ideia de qual o cenário atual desse concurso aqui para os candidatos que tiveram o nome nessa lista aqui. Então, hoje, o candidato que fez 75 pontos, em tese, ele não dependeria de nenhum candidato ser desclassificado. É ele concorrendo com ele mesmo para as próximas etapas. A próxima etapa, inclusive, o TAF. Então, se você fez 75 pontos, você está entre os 684 candidatos que estão dentro das vagas autorizadas na ampla concorrência. Então, esse candidato aqui só concorre com ele mesmo. Somente ele pode se eliminar, pode se auto-eliminar, né? Bastando ele reprovar em uma das próximas etapas. Então, depois desse número aqui, ainda tem alguns candidatos aqui que estão com 75 pontos que estariam ali por conta de regras de desempate, estariam talvez fora. Mas essa aqui não é a nota de corte real do concurso para os candidatos que entrarão. Por quê? Porque nós temos ainda algumas etapas eliminatórias, o que faz com que você, mesmo abaixo da nota 75, tenha chance de entrar sem depender de cadastro de reserva, entrar dentro das 684 vagas para a ampla concorrência. Então o TAF reprova muita gente, é a etapa agora para frente que mais reprova estatisticamente é o TAF, né? Depois você tem as outras etapas ali, exame psicotécnico, exame médico, também existem algumas reprovações nas outras etapas, mas
o TAF é o que mais reprova. Então, se você está aqui com 69 pontos, que foi a nota mínima para candidatos da ampla concorrência que saiu nessa lista, você está no jogo. Então, a minha recomendação é: faça as próximas etapas com compromisso. Então, você tem de hoje até o TAF ali um pouco mais de um mês, se os candidatos forem convocados ali entre o período que está no TAF, vou mostrar o calendário aqui. Então, essa aqui é a lista. Eu fiz aqui a nota do primeiro candidato. Tem um candidato com 93 pontos, depois tem o segundo colocado está com 89, o terceiro colocado com 88, depois aqui o quarto e os outros empatados com 87 e por aí vai. O último candidato aqui na lista com 69 pontos, tem os 2.051 mais os empatados, então todo mundo que fez 69 pontos ainda está no jogo. Glaudimar, não me cadastrei aqui, não me inscrevi em nenhuma vaga de cotas e fiz menos de 69 pontos. Tenho chances? Com as regras do edital, você já está eliminado do concurso. Essa é a regra atual do concurso, certo? A minha sugestão: continue estudando, segue o jogo, estuda para outro concurso. É a minha sugestão. Glaudimar, eu fiz 69 pontos, fiz 70 pontos, fiz 71. O que eu faço? Treina para o TAF e segue também, estudando. Continue estudando também para concurso. Só para, meu jovem, quando você tiver com a sua arma, o distintivo e a sua funcional no bolso. Então, a minha sugestão é essa. Ah, Glaudimar, mas será que eu tenho chances? A gente não tem controle sobre isso. O que você tem controle é continuar estudando e treinando para o TAF. Então, a minha sugestão seria essa. Esse vídeo aqui eu gravei há uns 5 dias, falando do resultado aqui, da mudança de calendário. Então, no total aqui, considerando a ampla e as cotas, nós temos 3.156 candidatos. Veja só, um detalhe aqui interessante. Vaga para indígenas. Olha só o que aconteceu, hein? São 158 vagas para indígenas. Porém, quando a gente vai lá para o final, quando começa a lista dos indígenas, que começa exatamente aqui, o título na 83, mas efetivamente os candidatos estão aqui na última página, na 84. Pessoal, não tem, acho que nem 30 candidatos aqui concorrendo para a vaga de indígenas que obtiveram no mínimo a nota de corte mínima ali, que é 50, não fez, esse aqui passou com 50 na cota de indígenas. Todo mundo que fez o mínimo, pelo menos, entrou aqui na cota de indígenas e vai sobrar vaga. Por quê? Olha a quantidade de vagas que a gente tem para indígena. Cadê onde? Aqui, a gente tem 158. Então, sobrarão vagas aqui e serão redistribuídas para a ampla concorrência. Então, na minha publicação aqui também, tem alguns candidatos comentando sobre o nome não estar na lista, mesmo com uma nota acima dos 69 pontos. Eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Antes eu vou falar um pouco do cronograma desse concurso aqui, como é que ficou, né? Primeira observação que a gente tem aqui, na retificação que a gente teve do edital, veio uma informação que alterou a parte de regras para PCD. Agora, o candidato que está concorrendo a uma vaga para PCD, eles têm agora uma etapa a mais para que o candidato possa pedir a adaptação necessária para fazer a prova como PCD, certo? Então tem aqui uma parte, deixa eu ver aqui, aqui do dia 24 do 3 ao dia 25 do 3, pedido de adaptação e o envio do laudo aqui para os candidatos que são PCDs. Deu muita repercussão, um candidato que passou na prova de delegado de Minas Gerais nas etapas intelectuais e ficou reprovado no salto em distância do TAF. E ontem o STF decidiu que ele tem o direito de ter um TAF adaptado. Então o STF decidiu pela reaplicação do TAF dele com as adaptações. Então eu acredito que isso daqui, essa atualização aqui no edital da Polícia Civil do Espírito Santo é reflexo dessa repercussão que a gente está tendo aí no país. Então, o Matheus ele vai ter o direito de ter um teste de salto, né, adaptado ali para a realidade dele. Gravei um vídeo também sobre isso aqui, deu muita repercussão e deu o que falar, né? E seguiu aí uma das coisas que eu havia previsto aí, que é a reaplicação do TAF dele. Então, tem aqui as etapas seguintes. O que você faz agora? Você que tirou nota e que está nessa lista aqui, o que você tem que fazer é focar no TAF. Então, você tem o TAF aqui, dia 18/4 é a data do TAF, entre 18/4 e 26/4. Então, o seu nome saiu na lista, está tudo certinho, foca aqui.
Claudimar, o meu nome não saiu na lista. Agora eu vou comentar sobre aquela galera que está reclamando aqui no Instagram que o nome não saiu na lista, porém alegam que a nota, ao conferirem o gabarito e o caderno de respostas que levaram para casa, a nota estaria acima. Então, para essa galera, você tem a etapa de pedido de revisão do resultado preliminar da prova objetiva, que começou hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acredito que vai ao ar hoje ainda, e amanhã, dia 19. Então, você tem que correr atrás do seu prejuízo. Agora, vamos lá. O pessoal, muito comentário aqui. Se você não me acompanha no Instagram ou se me acompanha e não comentou, deixa lá o seu comentário lá também. Deixa também nesse vídeo aqui para eu saber a sua opinião. Você que se encontra nessa situação. Você como candidato também, que o nome está na lista ali, comenta o que você acha que aconteceu com relação a esse monte de gente que está reclamando e que o nome não apareceu na lista, porém deveria ter aparecido lá com 70 pontos, com 80 pontos, enfim, com notas boas que os colocavam, inclusive, ali na disputa, com chances de entrar sem precisar de desclassificar, esperar desclassificação de ninguém, né? Desclassificação de ninguém. O que pode ter acontecido? Teve uma pessoa até que comentou aqui, deu muita repercussão com relação à caneta, né? A banca exigia caneta preta e não podia utilizar em tese, né? Preferencialmente, se eu não me engano, o texto fala em preferencialmente, caneta preta, porque a caneta azul poderia interferir no dispositivo lá que faz a correção. Eu sempre vi concurso com candidatos fazendo com caneta preta ou com caneta azul e isso nunca foi motivo do sistema lá, do software, não conseguir reconhecer os cartões de forma automatizada. Em pleno 2026, se a banca não tem um equipamento, um sistema, um software que consiga fazer a correção de um cartão de resposta com caneta azul esferográfica, me ajuda aí, né, banca organizadora? Vocês estão muito atrasados aí. Tem sistema que faz isso aí com caneta preta, com caneta azul, com caneta colorida. Então, isso daí, na minha opinião, não foi o motivo dessa galera não ter a nota divulgada e tá zerado lá na sua área restrita. Outras duas situações, essas sim eu vejo como possíveis, tá? Possíveis. Não sei se isso aconteceu, não sei se a culpa é da banca organizadora. Já deixa o seu comentário. Você acha que é culpa da banca organizadora ou foi a galera aí que foi juvenal e não fez uma dessas duas coisas aqui que eu vou falar aqui agora? A primeira delas, colocar a frase no cartão de resposta. O cartão de resposta o candidato não leva para casa, é aquele que ficou lá e depois ele tem acesso ao espelho do cartão de resposta. Então tem duas situações. A frase escrita correta, ele tem que ter preenchido ali a frase que foi pedida. E a segunda, tem um colega que me falou, eu não confirmei isso ainda, já deixa o seu comentário aqui para me informar se realmente teve isso. Você teria que ter marcado o seu tipo de prova. Agora eu não lembro se era a prova tipo 1, 2, 3, 4, se é ABCD ou se é a cor da prova. Deixa o seu comentário aqui se realmente teve isso. Então, existem essas duas possibilidades, no meu ponto de vista, essas sim poderiam fazer com que o candidato tivesse a nota dele zerada. Então, não tivesse a prova validada, corrigida pelo sistema ali. Então, verificou lá, não tem nem a frase, não preencheu o tipo de prova, zerou a prova. Isso sim é possível. Não sei se foi isso, não sei se alguns dos candidatos passou por isso. Eu acredito que, mesmo que tenha um problema com a banca, eventualmente tem muita gente que faz isso. Esquece de colocar a frase, esquece de preencher ali o tipo de prova. Isso acontece em todos os concursos. Então, falar assim, mas tem muita gente reclamando, então isso aí já seria o suficiente para ser culpa da banca organizadora. Sim e não, tá? Sim e não. Por quê? Porque um universo com um concurso igual a esse, com 1000 candidatos que são aprovados, os outros candidatos inscritos, eles não foram aprovados. E nesse universo, alguns deram mole, não colocaram a frase, enfim, realmente, às vezes a galera não está acostumada com o concurso, fica nervosa na hora ali, trava, tudo pode acontecer. Mas existe a possibilidade, né, de ser culpa da banca organizadora. Alguma falha interna na correção e que ocasionou aí essa reação em cadeia. Deixa a sua opinião. O que você acha? Você acha que a culpa é da banca organizadora ou tem muito candidato aí que deu mole, não colocou a frase ou colocou a caneta errada? Essa eu acho muito pouco provável. Ou não colocou o tipo de prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o comentário, inscreva-se aqui no canal para não perder os vídeos que eu publico toda semana. Um forte abraço, até a próxima e boa sorte nas próximas etapas e bom treino. Valeu!